Olha só o que começou aqui. É o Talk Show, pô! Já se inscreve no canal. O que você tá fazendo aí? Tá no canal e não tá inscrito? Que porra é essa aí? Putaria é essa aí? Entra, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber aí em primeira mão que começou o Talk Show, tá ok? E o Neymar, hein? Ô, esse Neymar, vou te falar, que é comedor, a gente sabia aí. Mas, pô, que papinho furado que ele tem aí. Até eu chaveco melhor que ele. Ei, gordo? Você não acha, não? Você é o motivo da minha saudade. Ah, vai tomar no cu, Neymar. Pô, é só mostrar o conta-cheque aí, pô, tá ok? Você aí que tá aqui no Talk Show pela primeira vez, como eu falei, se inscreve e você pode ser um apoiador do Talk Show, tá ok? Só que pedindo dinheiro mesmo, poderia estar matando e roubando, mas não estou. Estou pedindo a sua contribuição e, em contrapartida, você pode receber algumas das recompensas, tá ok? Entra no link aqui, apoia-se/Talk Show para saber como apoiar o Talk Show e ser um patrocinador. E o que eu tenho para falar mais? Mais nada. Começou o Talk Show! Olha só, para mim, esse programa é um prazer especial. Eu estou com esse professor, filósofo, uma salva de tiros pro Luiz Felipe Pondé! É um prazer ter você aqui comigo, pô. Prazer é o meu. Pô, mas que honra ser você, um grande filósofo, professor, e participar desse programa Furreca, pô. É porque você sabe, a filosofia está em toda parte, né? Tá vendo? É isso aí. Eu quero começar, antes da gente pegar nos temas aí que é da atualidade, vamos falar dos seus cursos, pô. O pessoal te conhece, o pessoal ou já leu, ou já viu vídeo seu, ou já leu algum livro, e você está ministrando cursos online. Sim. Qual que é o curso que a gente está lançando hoje aí? O curso que a gente vai lançar dia 11 de junho. Mais conhecido como hoje. É. Hoje já é 11 de junho? Já é 11 de junho. Jura? Opa! É verdade, hoje é 11 de junho. É o curso sobre amor. Amor, desejo e morte. São 7 aulas, pensando o amor historicamente, o amor em relação à ética, casamento, felicidade, coisas assim. E o pessoal entra no site, se inscreve e as aulas... são ao vivo as aulas, não? Não, ou são aulas gravadas? Aulas gravadas, é. Eu fiquei muito curioso com o do pecado. Assim, que a gente fez há algum tempo atrás. Isso, esse eu fiquei muito curioso. Tratava do que esse curso aí sobre os pecados aí? Ele é, né, um curso, cada aula dedicada a um pecado, um dos pecados capitais, e eu trato no primeiro momento, assim, cada aula e cada pecado no sentido mais bíblico, que é da onde vem a ideia de pecado, na filosofia do começo do cristianismo. Depois a gente pensa um pouco sobre quais são os danos cognitivos, né, afetivos ao pensamento, porque você sabe, o conceito de pecado, independente se você acredita em Deus ou não, é um conceito que descreve certos problemas de funcionamento psíquico, numa linguagem contemporânea. Depois a gente trata de manifestações mais contemporâneas de cada pecado. E por último, que seria o oposto àquele pecado específico. Eu tenho um pecado da gula aí, não sei se dá para notar um pouquinho. Eu estava suspeitando que você tinha. E você trata de tudo isso aí. Será que se eu fizer seu curso aí, eu vou aprender a deixar esse pecadinho de lado aí, não? Não sei, talvez você fique pior ainda. É mesmo? Ô, Pondé, eu sempre tive uma dúvida aí, eu nunca perguntei, eu sou um filósofo. O que faz a pessoa escolher, vou ser filósofo? Olha, eu, assim, não posso falar por todo mundo. Tem muita gente estranha que acaba virando filósofo, mas, assim, eu tive um trajeto específico, assim, eu estava na faculdade de medicina e daí eu fazia questões meio estranhas para o curso. Um dia um professor falou para mim que eu devia ir para filosofia, mas eu ainda estava, acho que no 2º ano de medicina. Aí eu comecei a estudar psicanálise, para salvar a medicina, pensando em ser psiquiatra, alguma coisa assim. E a psicanálise me levou para a filosofia. Tem muito preconceito para falar, a filosofia é coisa de maconheiro. O pessoal tem esse preconceito, não? Quando você favor estudar filosofia. Olha, esse é um preconceito meio novo, esse, de que filosofia é coisa de maconheiro. Quando eu fiz filosofia na USP, filosofia era curso de CDF. Na verdade, como eu disse, gente meio esquisita, que gosta muito de ler, que gosta muito de estudar,
que vive, às vezes, com a cabeça na lua, como é o estereótipo. A ideia de que curso de filosofia de humanas é curso de maconheiro, é claro que tem maconheiro lá, como tem maconheiro em vários cursos. Todo lugar tem aqui maconheiro. Aqui nesse estúdio mesmo, você deve ter uns... Se a gente procurar, a gente acha. Eu tô até sentindo um cheirinho estranho. Mas assim, não é curso de maconheiro, não. Se você fumar muita maconha, você perde a memória. Você perde, como que você vai Perde, como você vai estudar e ler aquilo tudo? Ler Kant fumando um baseado? Impossível. Ler quem? Kant. O Kant, sabe, Godo, quem é o Kant? Sabe nada, pô. É o centroavante do Corinthians. Já que a gente tocou nesse assunto aí de maconha, você acha que o pessoal fica me pressionando aí, pô, tem que legalizar. Você acha que o Brasil é pronto para esse tipo de legalização? Você é a favor, você é contra? Acho que assim, não há dúvida que há uma discussão em países da Europa, por exemplo. Há nos Estados Unidos alguns estados em que está legalizado, inclusive para fim terapêutico, né? E na Europa para uso, como se fosse, sei lá, um uísque, alguma coisa assim. Eu acho que esse debate está no horizonte, né? E, portanto, eu acredito que talvez a gente venha legalizar a maconha em algum momento, pelo menos para usos terapêuticos. Agora, a discussão da maconha, assim, das drogas em geral, está muito... É um dos terrenos onde você pode encontrar um carinha, assim... vegetariano, contra a violência, mas que compra droga no morro, por exemplo. Ou seja, ele está alimentando o crime organizado. Então, acho que o tema das drogas ele está profundamente associado, no mínimo no Brasil, ao tema do crime organizado. Não acho que seja o primeiro tema da pauta. Não é, não. Você é um cara que se denomina conservador, liberal, você é um cara mais canhota. Como que você se denomina politicamente, assim? Olha, eu nunca tive uma preocupação muito grande de me denominar politicamente. À medida que o debate no Brasil foi ficando muito acirrado, então eu diria o seguinte, eu tendo a ser liberal em economia, liberal em moral, acho que o pensamento liberal é um pensamento centrado na ação do sujeito, na escolha individual. Então, eu tenho maior simpatia pelo pensamento liberal econômico. Acho que a sociedade de mercado, com todos os problemas que ela tem, ela produziu a riqueza que a gente conhece. É claro que também produziu desigualdade, mas a miséria sempre foi a regra universal da humanidade. E conservador em política no sentido de que acho que a democracia tem que ser representativa. Não sou muito simpático a formas não representativas de soberania do tipo plebiscitos, né? Comitês populares. Acho que eu e um monte de gente que já escreve sobre democracia no mínimo desde o século XVIII entende que a democracia precisa de representação, pesos e contrapesos, poderes independentes, mecanismos diretos e indiretos de eleição. Então, quando eu digo conservador, eu digo nesse sentido, conservar as instituições. Então, quer dizer, você é pensamento liberal, menos Estado é melhor para o cidadão. Porque quanto mais Estado, a gente sempre pensa que mais repressão... Acho que sim. Todo mundo que tem uma tendência à posição liberal também tem uma simpatia por um Estado que não se meta na vida dos outros, que não se meta na economia, que não ache que ele tem que gerar dinheiro, inflação, para gerar economia. Agora, eu não sou um liberal no sentido de achar que o mercado resolve tudo, que o mercado vai produzir um mundo lindo e maravilhoso. Não, eu acho que o mundo sempre vai ser meia boca. Sempre meia boca aí. E você acha que... Até pedindo um conselho para você. No tocante às privatizações, você acha que eu tenho que abrir mesmo aí, esse mercado aí? Sim, acho que sim. Acho que empresas estatais, principalmente as grandes, viram cabide de emprego, mais facilmente voltadas, ligadas a sistemas de corrupção, onde você tem tráfico de influência. Basta ver o famoso case da Petrobras. Então, eu acredito que outro exemplo que a gente pode dar em termos de concessão ou privatização veja a diferença entre as estradas de São Paulo e o resto. Com certeza. Aí se prepara agora o pessoal te chamar de fascista aí na internet. Por causa da privatização? O pessoal mas como eu não dou a mínima bola porque falam de mim na internet. Você não liga na internet, nada. Não? É zero? Zero. Aproveitando aí você, como um bom professor, explica para esse povo aí, até pro Gordo ali que não sabe muitas coisas não, o que é ser fascista. Porque hoje virou moda chamar qualquer pessoa, seu fascista. Então, nos últimos tempos, quando às vezes eu critico o governo Bolsonaro, me chamam de comunista. É comunista. Então, fascista e comunista hoje em dia é normalmente quem você não gosta. Né? Então você virou um xingamento aleatório.
Fascista é um regime historicamente datado, da primeira metade, digamos, o primeiro quarto do século XX, que começou então. É um regime que tinha por lema tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Então é um regime em que você não tem eleições, a soberania ela é populista, mas não popular. Você não tem pesos e contrapesos como o Supremo Tribunal, falando na linguagem de hoje, independência de poderes, um executivo que está sob controle dos outros poderes ou mesmo da eleição por parte da população. E o fascismo foi um regime que começou na Itália, de base sindical, entendia que a democracia estava podre e que você tinha que reformar a sociedade a partir de um movimento sindical forte. Daí migrou para a Alemanha, virou racista, o que na Itália isso não era muito claro, essa tendência à identificação com o fascismo étnico, né? Então, mas hoje, normalmente quando alguém chama alguém de fascista, quer dizer que a pessoa é totalitária. Óbvio que chamar um liberal de fascista é mais ou menos como chamar um triângulo de círculo. Tá vendo? É só gente sem repertório. Tá vendo? Agora você aprendeu um pouco mais aí com o professor. E outra coisa que está em pauta aí, que muita gente fala, é o lance do nazismo. Ah, o nazismo é de direita ou de esquerda? Você acha que ele tem um lado ou o nazismo é nazismo, simplesmente? Eu acho que o nazismo, eu acho que tendo com a tua posição final, acho que o nazismo, é um caso bem específico de um fascismo que evoluiu no sentido que avançou, não que melhorou, mas que caminhou em direção a leis que são racistas, de exclusão no caso especificamente, mais especificamente no caso de judeus, também ciganos, homossexuais. Então tinha uma prática claramente de exclusão e de violência, de extermínio, né? No caso dos judeus, cerca de 6 milhões. Agora, esse debate sobre ser de direita e de esquerda, aqueles que acham que o nazismo tem raízes na esquerda, às vezes pegam carona no fato de que o partido se chamava Partido dos Trabalhadores Alemães, depois se chamava Partido Nacional Socialista. Então, o que há de semelhante naquele momento é que era um regime totalitário, de base sindical, militarista, né, de controle militar da sociedade. E você tinha isso também na União Soviética. E a União Soviética é, de certa forma, de esquerda. Né? Era um regime de esquerda. Então fica um pouco enevoado. É claro que a história e os historiadores, a maior parte de esquerda, não quer colocar nenhum, digamos assim, nuance na forma do nazismo funcionar. Agora, com a tendência de excluir e de perseguir determinados grupos, isso está mais identificado com a histórica extrema-direita mesmo. Porque, inclusive, a União Soviética, fora o antissemitismo histórico da Rússia, a União Soviética e a esquerda normalmente têm um discurso de inclusão do maior número possível de pessoas. Então não acho dizer que o fascismo é de esquerda, acho forçar um pouco a barra, o fascismo não, o nazismo. Mas há elementos na história que aproximam de governos totalitários, que a esquerda também sempre foi totalitária no poder. Inclusive, eu até acho engraçado, eu queria ver o que você acha desse ponto. Em Cuba, Fidel Castro perseguia homossexuais, e a gente vê aqui nego de esquerda homossexual com camisa de Che Guevara. Tá ok? Naquela época. A que se deve esse fato aí? O pessoal, é falta de conhecimento de história? Como que é? É falta de conhecimento de história e também é só instrumentalização de imagens descoladas. O Che Guevara é um cara que ficou com a imagem descolada, supostamente disse que você tinha que endurecer sem perder a ternura jamais, né? Tinha cara de galã, usava boina, revolucionário numa época que era descolado ser revolucionário. Mas tem uma coisa especificamente aí que é a seguinte, o marxismo, ou o socialismo, ou o comunismo, como queira, há diferenças, mas aqui no sentido de Cuba, da herança marxista, havia um entendimento que na época, então, você está falando do século XIX quando está falando de Marx, né? E ainda em Cuba, acho que é a última manifestação disso, havia um entendimento de que o homossexualismo era uma degeneração burguesa. E como degeneração burguesa, não haveria homossexuais no sistema comunista perfeito, assim como não haveria ladrões, não haveriam pessoas com problemas mentais, isso é uma bobagem, né? E agora, a mudança em relação, por exemplo, aos homossexuais, é porque acho que é uma mudança interna na história da esquerda mesmo. A esquerda, ela evoluiu para ser um movimento, antes de tudo, cultural e de comportamento. A esquerda virou o movimento de universidades americanas, jovens de classe média alta. Ela se afastou daquela esquerda originária que queria
como eu costumo dizer, explodiu shopping e virou uma esquerda que quer um shopping para se chamar de seu, né? Então, é uma esquerda que acabou se configurando, a chamada nova esquerda, num debate de universidade, de professores, filósofos, artistas, e nesse sentido ela acabou se acomodando a uma discussão que ela se afastou da base econômica enquanto tal, inclusive porque os países soviéticos e todos os regimes que instalaram o comunismo, pelo menos historicamente falando, todos quebraram. Enquanto não dá certo. Não dá certo economicamente, e a sociedade de mercado é imbatível economicamente. Do ponto de vista político, a esquerda produziu enormes ditaduras. Então ela perdeu a moral na economia, perdeu a moral na política, sobrou a cultura. Então sobrou, e do ponto de vista da evolução interna dela, ela foi entendendo que você tem grupos que sofrem opressão, que não só a classe proletária, que inclusive se diluiu. A classe proletária hoje quer viajar de CVC, pagar em 15 anos, conhecer Miami, não está querendo fazer revolução nenhuma. Enquanto que você tem, então, grupos, primeiro o caso das mulheres, o caso dos negros nos Estados Unidos, casos homossexuais, que sempre sofreram uma discriminação, sofreram situações de estresse, de vulnerabilidade, e a esquerda se alocou aí, porque inclusive era o único lugar onde ela podia se alocar mesmo. E culturalmente, o que a esquerda tem a oferecer, já que economicamente, politicamente, falhou? Acho que a esquerda tem como herança do próprio processo liberal, porque do ponto de vista filosófico, a filosofia liberal, a gente for falar de nomes, começa com um inglês chamado Locke, no século XVII. E o pensamento liberal é muito produto da exaustão da Europa com as guerras entre católicos e protestantes, né? A Europa vai à exaustão. Na Inglaterra você ainda tem protestantes anglicanos, protestantes presbiterianos, católicos, Inglaterra onde o Locke vivia. Então a Europa passa aí, grosso modo, por uns 300 anos mais ou menos de guerras religiosas entre católicos e protestantes, muita gente morta, muita violência, muita devastação econômica. Então os europeus chegaram à conclusão que era melhor que o Estado não pudesse se meter na vida do outro Estado, no sentido religioso, e não pudesse se meter na vida do seu cidadão, né? E aí o pensamento liberal cria a noção de esfera privada, em que o soberano, o rei, ou seja lá quem for, não pode se meter na esfera privada da vida do sujeito. Então não pode dizer nem que Deus ele adora, nem que comida ele come, nem com quem ele transa, por exemplo, para ficar no âmbito dos clichês. Então, assim, o que a esquerda pode oferecer hoje, uma parte do que ela oferece, me parece, é descendente do próprio liberalismo, que é a ideia do combate ao preconceito, da esfera privada da vida, do respeito às práticas de cada um dentro da esfera da lei. E outra coisa que a esquerda tenta oferecer também são formas de combate e diminuição da desigualdade na sociedade, o que também é importante. Você acha que hoje a população aqui no Brasil, já que tem essa polarização, você acha que o pobre é o mais de esquerda e como acusam sempre, o cara de direita é o que tem mais dinheiro ou não? Não, assim, no estereótipo mas se você pegar, por exemplo, muita gente que vem, digamos, da classe média baixa, está muito longe de se identificar como alguém de esquerda. Na verdade, acho que a maioria não se identifica. Nem um pouco. A não ser que ele seja sindicalista, a maior parte, né? Ou tenha algum tipo de militância, de minoria específica, não. Ele se identifica como alguém, eu nem diria que ele é de direita ou de esquerda. Muitos votaram no Bolsonaro por desencanto com o PT, pela economia desgraçada em que a gente ficou, né? Pelos escândalos de corrupção. Então, muita gente desse extrato social acabou votando no Bolsonaro, mas eu acredito que a maior parte dessa população no Brasil, como em geral, é conservadora mesmo, em costumes, inclusive, distante do liberal em costumes, conservador em costumes, tem uma série de preconceitos com relação a comportamentos periféricos na maioria da população, é religiosa na sua maioria, então acho que está muito distante do estereótipo de esquerda. E a esquerda, você vê assim, esse pessoal que é de ideal mesmo, ou é parte sindical, como você falou, ou é filho de papai. Então, essa nova esquerda que é fruto dos Estados Unidos, fruto da França, apesar de considerado o primeiro grande fundador, não é fundador, mas um nome importante associado à nova esquerda é o Marcuse, que vem da escola de Frankfurt, né? Mas é diferente da Adorno, do Horkheimer, que são outras figuras da chamada escola de Frankfurt. Essa nova esquerda ela é universitária, então ela está identificada com classe média, média alta, às vezes até classe bem alta, gente que
normalmente não é motoboy, por exemplo. Não é motoboy, né? É alguém que pode ficar lendo livro de quem fala mal do capitalismo. Se você pode ficar a sua vida lendo livro de quem fala mal do capitalismo, provavelmente é porque você não precisa correr atrás de real para comer. Com certeza. Né? Então, acaba tendo... A esquerda sindicalista, não, ela é historicamente articulada numa classe mais trabalhadora, que é a esquerda que o Marx conheceu. Essa é a esquerda do século XIX e a esquerda mais de raiz europeia. Né? A nova esquerda é um pouco francesa e bastante americana. Essa, me parece, está mais alocada nos estratos mais altos da sociedade. Quero mostrar um tweet seu aqui. Quem é contra a reforma da Previdência é ignorante, picareta ou petista. O PT ainda pode destruir o Brasil. Isso é uma tweetada recente. Sim. Você acha mesmo que o PT ainda pode destruir de que maneira o país? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o PT ele foi o partido mais importante do período pós-ditadura. De certa forma, mais importante do que o PSDB, que teve seu momento nos anos 90, no governo do FHC. Foi o governo que fez a melhor coisa até agora no país, pós-ditadura, que foi o Plano Real, que a maioria dos jovens nem sabe o que significa isso, porque já nasceu ou cresceu com o Brasil do Plano Real, em que você tem controle das suas finanças, porque o dinheiro não vira pó, como era antes do Plano Real. Mas o PSDB, infelizmente, é um partido cheio de cacique, com pouco índio, pelo menos era assim, então um partido que vivia em lutas intestinas para ver quem brilhava mais. O PT não, um partido orgânico, nasceu com base sindical, militância estimulada, com uma base importante na universidade, produzindo uma inteligência orgânica em grande parte das redações. Então o PT subiu ao poder com a promessa de que ele iria romper com a corrupção e criar uma sociedade que tivesse menos desigualdade, onde as pessoas conseguissem viver melhor, uma sociedade de mercado menos violenta, produziu uma igualdade fake no governo Lula, depois a conta estourou, certo? E depois se envolveu muita corrupção, e isso daí deu um baque na expectativa que muita gente tinha com o PT. Quando eu falo que o PT ainda pode destruir o Brasil, aí já é um pouco mais adiante. Não é só as práticas econômicas desastrosas que o governo Dilma fez, mas é no sentido de que o PT, ele colonizou, inclusive, todo o espectro da esquerda. Ele tem vocação hegemônica. E ele entrou no processo, na minha opinião, um pouco esquizofrênico, de obsessão com o Lula. Então, ele não construiu digamos assim, uma classe herdeira capaz de administrar o país. Tudo é o Lula. Tudo é o Lula. Tanto que o Haddad, que é um nome, de certa forma, novo, entre aspas, não para nós aqui em São Paulo, mas para o Brasil, é o único nome que o PT teve como candidato, ficou até a véspera se chamando de Lula, quase. É, o Andrade, né? Eu chamava de Andrade. É isso, Andrade, para quem não conhecia ele. Então, quando eu digo que o PT pode destruir o Brasil, primeiro ele pode voltar ao poder, ele pode voltar ao poder com políticas econômicas desastrosas e, inclusive, com um partido sem ter construído um grupo de pessoas capazes de administrar o país, porque ficou obcecado na história do Lula. Então não fez herança. Você não acha que o Ciro é a nova cara aí dessa turma da esquerda, não? Esquerda e PT não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. PT é o PT. O PT é um partido de esquerda, ou centro-esquerda, é um partido que tomou todo o espectro da esquerda, inclusive empurrou o PSDB para centro-direita. O PSDB sempre foi um partido de centro-esquerda. Historicamente, quem conhece a origem do PSDB, ele se chamava de Sorbonne, por causa da Universidade de Paris, que era todo mundo elite, e era um partido que era a esquerda do PMDB de então, né? No período pós-ditadura. Mas o PT tomou conta do espectro da centro-esquerda e da esquerda e empurrou o PSDB para a centro-direita. E acabou ficando com a cara do Dória. Agora na última versão, agora ele é mesmo. Agora é a de cara centro-direita. dele. Agora o PSDB é um partido de centro-direita. O Ciro, não há dúvida que é alguém de esquerda, mas eu acho que o Ciro hoje no espectro, ele é mais centro-esquerda do que o próprio PT, certo? Do PDT. Então, me parece que é uma figura que não teve até agora o nome associado a escândalo, certo? Ele é um pouco destemperado na fala, mas não há dúvida que é um cara preparado e poderia vir a ser uma opção à esquerda ou à centro-esquerda na eleição contra o Bolsonaro, se o PT não fizesse o que fez, certo? Se o PT não ficasse querendo fazer o Lula passar, se o PT não ficasse o tempo inteiro querendo fazer qualquer pessoa se chamar de Lula e não tivesse excluído o Ciro, a si mesmo ele ficou em terceiro lugar no primeiro turno, né? Então, naquele momento, o Ciro poderia ter sido a opção de governo de centro-esquerda, um governo que dialogaria mais com o centro, certo?
pelo menos pela história dele, então poderia ter sido uma opção. Você não acha que é meio doidura do pessoal, não, do PT? Querer empurrar indo Lula, falar que ele vai, pelo menos na época, não, ele vai sair, ele vai ser candidato. Você acha que virou estilo religião fanática mesmo, isso aí? Acho que tem uma pegada, a política tem uma pegada, e acho que os bolsonaristas também são uma seita, né? É verdade. Acho que os bolsonaristas são uma espécie de reflexo no espelho do PT, assim, sabe? O outro lado, mas com o mesmo tipo de fanatismo, de impermeabilidade na argumentação, militância truculenta que o PT inaugurou no Brasil, a militância truculenta muito antes do Bolsonaro existir como candidato à presidência, eu quero dizer. Mas assim, eu acredito que há um elemento um pouco obcecado de seita, mas há também um fato de que o PT não tinha opção. O Mensalão destruiu o PT. Como herança do Lula. O Lula é um sujeito extremamente carismático, de têmpera autoritária no sentido próximo de ser ele o centro das atenções e ele a única esperança. E isso fez com que o PT não tem quadros. Não tem quadros, como se fala. E na hora que, a partir dessa, você acha que quem vai ser a carinha ali da estrela? Neste momento, é possível que seja o Haddad. O Haddad mesmo? Não tem outro nome. Nesse momento não tem outro nome. O que pode acontecer com a esquerda é ela ficar, se fosse hoje, por exemplo, talvez ela fique entre um candidato um tanto mais radical no espectro da esquerda, que é o Boulos, que é um sujeito jovem, inteligente, preparado, mas é, digamos assim, um pouco mais distante do centro, né, pelo menos do histórico dele, e do outro lado o Ciro. Já que você entrou no tocante aí do Boulos, você acha que é fundamental a propriedade privada? Eu queria saber aí o que você acha desses MTST, MST aí. Eu acho duas coisas. Primeiro, eu acho que a propriedade privada deve ser algo intocável, né? Intocável no sentido de que a propriedade privada sendo fruto do trabalho, isso aí eu estou sendo bem liberal no sentido histórico mesmo, de que o trabalho é um marcador, como se fala em filosofia, daquilo que você fez e se materializa no que você é capaz de adquirir. Seja um carro, seja um martelo para bater prego, seja uma casa. Agora, a propriedade privada, é claro que ela está inserida numa sociedade. Então, você deve, eu acredito, assim como nos Estados Unidos, você deve ter impostos em herança. Lá tem mais do que aqui, por exemplo. Porque impostos e herança não só faz com que você distribua renda no sentido dos impostos, como você faz também um movimento de diminuição da concentração de renda. Isso é Estados Unidos, não tem país mais liberal do que isso, certo? Então, a propriedade privada também, se você fica com uma propriedade 50 anos sem fazer nada com ela, assim como existe nos Estados Unidos, você tem leis que faz com que você seja obrigado, num espaço de tempo, de dar um destino produtivo àquela propriedade. E dizer que se você não consegue dar um destino produtivo, aquela propriedade pode ser comprada por alguém, certo? Que vá dar um destino produtivo. Mas o que não acontece por aqui, né? Não. Aqui o pessoal invade e que se dane. Invadir é outra coisa. Por isso que eu estou falando para você. Invadir é outra coisa. Você invadir, tomar para si, dividir em pedaços da violência, isso é variáveis da reforma agrária ou da reforma urbana. Outra coisa é você ter um sistema legal que diz que uma propriedade na mão de uma família ou de alguém durante muito tempo sendo improdutiva, essa propriedade deve ser transformada em objeto produtivo na mão de algum investidor, de algum grupo que queira investir dinheiro ali e fazer com que aquilo produza para a sociedade. Eu pergunto isso porque eu vi uma entrevista sua com o Boulos no Democracia na T. Meu canal. E, inclusive o pessoal aí se inscreve no canal também, que além do seu canal pessoal, Democracia na T, muito interessante a entrevista do professor lá, tá ok? E eu ouvi o Boulos falando sobre paz e amor, que a direita que é truculenta, mas não é o que a gente vê nas manifestações. Você acha que esse lance, voltando lá ao Che Guevara, de endurecer sem perder a ternura, Sim. Você acha que isso... Ninguém sabe se ele falou mesmo, mas está associado a ele. Está associado a ele. Você acha que esse lance da esquerda, de pregar o paz e amor, mas o que a gente sempre vê é intolerância em manifestações, você acha que isso, vendo o quê? É mais palavra do que ação mesmo? E sempre jogar por conta da ditadura militar, falar que é a direita que é a violenta, no caso? Eu acho algumas coisas em relação a isso. Esse papo está muito interessante. Vamos dividir em dois programas.
tá ok? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, que semana que vem tem mais.